Paz e alegria do Senhor. Quero dar as boas-vindas a você que tem participado do projeto São João 2029 e que está se preparando para a evangelização continuada, o discipulado. O projeto São João 1,29, esse ano, ele trabalhou de uma maneira bem específica com um projeto que foi desenvolvido em parceria com a Vinac e a Me Evangelizar. Nesse projeto, nós examinamos a estrutura maligna que está por trás da festa de São João. E é uma estrutura que, reconhecidamente, é a do abuso do álcool, do abuso das drogas, do abuso na questão da sexualidade, com prostituição, com promiscuidade, e o abuso, inclusive, da violência. Em todo esse cenário de abusos, nós temos uma única base, um único fundamento de toda essa estrutura maligna. E esse fundamento é justamente o hedonismo, é a ideia de que o ser humano ele existe para ser feliz, para desfrutar, para ter prazer. E convencidas dessa mentira, então as pessoas vão e se entregam a toda sorte de abusos nessa busca desesperada para sentir alguma coisa, para ter prazer. O texto bíblico que é a palavra de Deus, a verdade que vai destruir essa mentira, nós o definimos como a vida de João. A própria vida de São João, ou de João Batista, que dá a razão para essa festa, que celebra o seu nascimento, o seu aniversário, ela é uma antítese para tudo isso que as pessoas estão vivendo. João tinha uma vida disciplinada, uma vida dedicada, uma vida com propósito, um propósito dado por Deus. Então, nós preparamos toda a evangelização dessa forma. São 3 níveis de aproximação ou de abordagem. No primeiro nível, as pessoas foram abordadas com folhetos, bonitos folhetos com formato de bandeirinhas, e através desses folhetos se trabalhava justamente essa questão. Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida, né? Notando que João Batista tem um propósito, vive com um propósito, qual é o seu propósito? No segundo momento, a abordagem foi feita com um cordel que conta a história de João Batista, mostrando que ele apontou sempre para o senhorio de Jesus, ou seja, é Jesus como Senhor que vai dar às pessoas essa vida com propósito, essa vida com direção, essa vida com uma firme diretriz, um objetivo e não simplesmente uma vida desperdiçada em atender às urgências, os interesses ou os desejos da carne. Deixa eu falar então rapidamente sobre alguns princípios que essa evangelização, principalmente a evangelização continuada, deve observar. O primeiro é a oportunidade da evangelização. Muitos pastores pensam que esse é um momento de tanto pecado que é melhor retirar a igreja e levá-la para fora, para um retiro espiritual. É lógico que os retiros espirituais são muito importantes, a igreja deve fazê-los. Mas talvez nesses momentos em que há uma atividade maligna ainda maior, em que as pessoas de uma maneira mais assintosa, mais terrível se dedicam ao pecado, seja o momento da igreja estar ali, seja o momento da igreja estar anunciando o evangelho que liberta as pessoas dessa estrutura maligna de destruição. Então, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo e também a nós, é preciso estar pronto a tempo e fora de tempo, né? É preciso pregar quando é hora, quando é apropriado e quando não é também. Então, se alguém disser, essa festa toda não é um momento apropriado, então é nesse momento em que nós devemos evangelizar. O segundo ponto, uma segunda questão, é a evangelização continuada. Há um grande problema em fazer diferença entre evangelização e discipulado. Para muitas pessoas, evangelizar é só aquela abordagem inicial. Para outras pessoas, então, é mais importante o discipulado, o ensino, algo mais prolongado, mais consistente. Deixa eu explicar uma coisa. A Bíblia não faz diferença entre evangelização e discipulado. Evangelizar é o que nós devemos fazer, nós devemos pregar o evangelho. O discipulado é o método como fazemos isso, ensinando.
Ensinando é que nós evangelizamos. Então, a primeira abordagem, ali na rua, com um folheto, rapidamente, ela já tem que ser uma aula, ela já tem que ser discipulado, ela já tem que ensinar alguma coisa. E não pode parar ali, é preciso ensinar todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Uma pessoa só deixa de ser discipulada quando ela já sabe tudo aquilo que o Senhor ordenou. Então, esse trabalho mais intensivo que nós vamos fazer agora, aprofundando o conhecimento dessa pessoa sobre o Evangelho, continua sendo a evangelização. O discipulado é evangelização. E a evangelização é sempre discipulado. Outro ponto é a estratégia positiva. Muitos crentes ficam tão impactados pelo pecado que eles estão vendo, tão indignados com isso, tão horrorizados, que eles passam a atacar o pecado e perdem o foco, perdem a oportunidade de levar o pecador à santidade, levar o pecador a fazer a vontade do Senhor. Nós não podemos ficar horrorizados com o pecado a tal ponto que nós percamos a nossa objetividade. Então, que a gente está incomodado com tanta embriaguez, bebedice, com tanta prostituição que existe numa celebração como essa. Principalmente uma celebração que pretende festejar o aniversário de João Batista, né, que é o oposto disso. Mas nós precisamos fazer esse trabalho de uma maneira objetiva, ou seja, levar a pessoa a praticar ou fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Então, não vamos perder o foco. Vamos pensar em apresentar a nossa evangelização, não simplesmente atacando aquilo que a gente está vendo que está errado, mas apontando para as pessoas um caminho. Foi isso que nós fizemos desde a primeira abordagem, perguntando para a pessoa: você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? É lógico que o plano de Deus para a vida da pessoa não é que ela esteja enchendo a cara, mas a gente não precisa, nesse momento, atacar esse aspecto. A gente pode, através de uma pergunta, conduzir a pessoa a desejar, a querer, a buscar o plano de Deus para a vida dela. A abordagem biográfica é um outro aspecto que nós precisamos verificar. Muitas vezes os crentes estão incomodados que alguém fora de Jesus, como João Batista, por exemplo, receba muita atenção. Mas a Bíblia dá atenção a essas pessoas. E qual a intenção de Deus ao inspirar os autores bíblicos a contarem a história de pessoas como João Batista, como Estevão, ou no Antigo Testamento como Davi, como Gideão? É para nos servir de exemplo. A própria Bíblia nos chama a imitar os líderes, nos chama a imitar aquelas pessoas que viveram de acordo com a vontade de Deus naquilo que elas fizeram de bom e até evitar os erros que elas cometeram. Então a história bíblica, as biografias na Bíblia estão ali para a nossa orientação. De modo que, quando nós tomamos a vida de João Batista como texto básico, nós não estamos idolatrando João Batista, mas estamos tomando João Batista como um exemplo a ser imitado, de acordo com o que a Bíblia nos orienta. E, finalmente, nessa parte, o Evangelho do Reino. Quando a gente pergunta para os crentes o que é o Evangelho, muitos crentes imediatamente dizem: o Evangelho é a boa notícia. Mas deixe-me dizer isso. Nem toda boa notícia é o Evangelho. Por exemplo, se a gente diz: Deus vai lhe dar uma casa, isso é o Evangelho? Não, não é o Evangelho. O Evangelho é uma única boa notícia. É que as pessoas que estão sendo dominadas pelo pecado, as pessoas que estão sendo dominadas pela carne, as pessoas que são dominadas por tudo aquilo que é mal, por tudo aquilo que é errado, que cedem aos desejos desse mundo, que cedem às vontades desse mundo, elas agora têm a oportunidade de serem governadas por Deus em Cristo Jesus. Jesus está chegando, o reino de Deus está próximo. Jesus vai controlar a sua vida, vai dirigir a sua vida, vai te conduzir. E aí você vai chegar a algum lugar. Aí a sua vida vai ter sentido, aí você vai viver de fato. Essa é a boa notícia que nós temos para dar. Então, se eu prego, se eu falo, se eu converso com as pessoas, mas eu não digo que elas precisam se submeter ao governo de Deus, ao reino de Deus, ao reinado de Deus na sua vida, eu não estou pregando o Evangelho. Então, dentro do projeto São João 29, nós procuramos anunciar esse Evangelho do Reino, anunciar essa boa notícia, que é Deus em Cristo reinando, governando a vida das pessoas. Vamos falar agora sobre o conteúdo do nosso programa de discipulado, a evangelização continuada, essa abordagem intensiva nos 3 níveis de evangelização do nosso projeto São João
1 e 29. Nosso conteúdo será o que nós chamamos aqui na AME de o culto pleno. Essa ideia partiu de uma reflexão sobre quais são as relações ou as atitudes mais básicas no nosso relacionamento com Deus. 5 elementos foram encontrados como sendo aqueles mais fundamentais. O primeiro é a adoração, seguido de confissão, gratidão, súplica e dedicação. Cada um dos 5 encontros que estão programados para esse programa de discipulado, de evangelização continuada, vai abordar uma dessas relações. Primeiro a adoração e depois cada um dos outros. Na abertura de cada um dos encontros aqui na nossa apostila, você vai ver uma explicação do que é cada um desses tópicos. O que é adoração, o que é confissão, o que é gratidão e assim por diante. Então, prepare-se para levar o novo discípulo de Cristo a esses 5 fundamentais relações com Deus, esses 5 aspectos do relacionamento com Deus. Com relação à metodologia, você pode ver aí na página 3 da nossa apostila que nós vamos usar o método VOS. O método VOS ele está baseado principalmente na profecia de Isaías, lá no capítulo 6. E também na repetição, na citação que Jesus faz dessa profecia em Mateus, no capítulo 13. Em ambos os momentos, a ideia é negativa, é como é que as pessoas não se salvam, como é que as pessoas não são transformadas por Deus e não se salvam. É porque elas não veem a palavra de Deus, não ouvem a palavra de Deus e não sentem a palavra de Deus. Obviamente, se nós queremos que alguém seja transformado pela palavra de Deus, que alguém seja salvo pela palavra de Deus, é preciso que essa pessoa veja a palavra de Deus, que ela ouça e que ela sinta a palavra de Deus. Então, primeira questão é ver a palavra de Deus. E ver, nós estamos tratando aqui de olhar para o texto e ver cada palavra, cada frase, entender o texto, saber como, quando, onde, quem, quanto, o que, por que as coisas que estão escritas na palavra de Deus aconteceram. Se uma pessoa lê o texto, mas não entende as palavras, se, por exemplo, a pessoa não sabe o que é videira e ela está lendo um texto onde é preciso saber o que é videira para poder entender o que está escrito ali, ela não viu a palavra de Deus. Ela não conseguiu enxergar essa palavra. Ouvir tem mais a ver com a resposta a uma única questão no texto. Ou seja, o que Deus queria com isso? Por que esse texto está ali? É interessante lembrarmos aqui da palavra de Deus que diz que toda a escritura inspirada é útil, tem uma utilidade, ela foi inspirada com uma determinada utilidade. Então, quando nós vamos ao texto bíblico, nós queremos encontrar qual é essa utilidade. Por que esse texto está ali? Qual era a intenção de Deus ao colocar aquela informação? E, por fim, o terceiro passo para que uma pessoa possa se beneficiar da palavra de Deus, ser transformado por ela, ser salvo por ela, é sentir algo. Se eu olho pela palavra de Deus, se eu ouço a palavra de Deus e eu não sinto a vontade de ser modificado, de mudar a minha vida, de transformar a minha vida, então não adianta. Então não vai haver efeito nenhum. Então o que o discípulo sentiu? O que ele está desejando mudar na sua vida? Nós precisamos ajudá-lo a chegar a uma conclusão, inclusive uma conclusão prática, de coisas que ele vai efetivamente mudar na sua vida, coisas novas que ele vai fazer, coisas velhas que ele vai deixar para que ele possa efetivamente se beneficiar da palavra de Deus. Vamos falar um pouco agora sobre o passo a passo. Primeiro, é preciso que o discípulo tenha concordado, tenha pedido, tenha querido esse discipulado, né? Então a pessoa precisa dizer, eu quero conhecer mais sobre Jesus, eu quero entender mais sobre como me relacionar com Cristo, como ser dirigido por Ele para ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Uma vez que a pessoa fez esse pedido, o discipulador deve pensar sempre em ir ao encontro da pessoa. É muito ruim que o discipulador marque um horário, por exemplo, na igreja, ou uma praça, ou em algum lugar,
e fique esperando a pessoa não apareça. É sempre mais garantido ir lá onde a pessoa mora, ir lá onde a pessoa está. Então, na medida do possível, o discipulador deve ir ao encontro da pessoa. E é preciso também que seja um ambiente sem distração. Não dá para, por exemplo, fazer o discipulado com a televisão ligada, com o rádio tocando uma música. É preciso ser um lugar sossegado, onde a pessoa possa se concentrar ali durante 1 hora a realmente ouvir Deus falando com ela. Então é preciso ser um lugar bastante tranquilo, onde o discipulador possa trabalhar com o discípulo. E uma coisa que é preciso avisar hoje é desliguem os celulares, né? É preciso que o discipulador e o discípulo não atendam o telefone durante essa 1 hora. É possível, né, que isso aconteça, então se esforcem. Comece com oração. Essa primeira oração, quem deve fazer é o discipulador. Quem deve fazer é a pessoa que já está instruída, já está preparada. O principal motivo da primeira oração do discipulado é pedir que Deus fale através da sua palavra, que a pessoa possa entender a palavra. Agradecer por termos recebido a palavra de Deus, que nos instrui na vontade do Senhor, e pedir que a gente possa compreendê-la com a graça que o Espírito Santo dá. A oração deve ser simples e deve ser em voz audível, bem inteligível, para que a pessoa que está ouvindo a oração seja instruída até em como se ora, de que maneira que a gente se dirige a Deus e que ela possa dizer o seu amém. Depois, logo em seguida, há que se fazer a conexão, ou seja, explicar um pouco sobre quem é João Batista, em que contexto, em que situação aquele texto que vai ser lido aconteceu, e fazer, então, uma aproximação da pessoa com o texto. Nesse momento também, se o discipulador estudou bem, e espero que tenha estudado o texto, ele poderá, inclusive, prometer ao discípulo as coisas boas que ele vai obter até o final daquele encontro, que coisas ele vai descobrir da parte de Deus durante aquele encontro, e animá-lo para o estudo. Logo em seguida vem a leitura. Minha recomendação é que se façam várias leituras